Hoje eu vim te contar tudo que eu fiz na minha vida para conseguir mudar a minha vida em menos de uma semana. Eu fiz como se fosse um projeto de vida que eu coloquei a intenção de fazer por uma semana e realmente mudou toda a minha forma de pensar. A primeira coisa que eu fiz, que eu decidi fazer durante essa semana, foi não consumir conteúdos que fossem inúteis para mim. Então, eu realmente só peguei para consumir conteúdo que fosse de alguma coisa útil, de alguma coisa que iria me acrescentar, justamente para fazer uma limpa na minha mente. Então, o intuito era não pegar o celular para ficar consumindo dopamina rápida e ficar me tirando do tédio, porque é algo que realmente vira um hábito e você se acostuma a ficar entediado e pegar celular e não fazer nada no celular. E com isso você tá ali gerando uma fonte de dopamina muito rápida, mas que deixa o seu cérebro muito acomodado. Então, eu percebi que eu tava ficando muito sem criatividade para muitas coisas, eu tava ficando muito procrastinadora, um pouco preguiçosa também. Então, eu realmente decidi fazer isso para começar a colocar o meu cérebro para trabalhar novamente, vamos dizer dessa forma, porque eu tava realmente muito acostumada com dopamina rápida, seja de vídeo, que eu ficava horas ali rolando vídeos, um monte de sugestão do YouTube, TikTok, Instagram, então eu realmente decidi parar com tudo isso. Não entrei em Instagram, TikTok também não, e eu realmente parei de consumir conteúdo. Eu só ia consumir conteúdo no YouTube quando eu realmente estava muito interessada em algum assunto ou precisava saber daquele assunto, e aí eu pegava pra assistir a vídeos. Mas eu parei de olhar sugestão de YouTube, parei de olhar tudo e realmente fez uma limpa na minha mente. E aí você percebe como que a sua mente, às vezes, ela é tão inquieta por conta de muito barulho, muito conteúdo, muita rede social, que você acaba não pensando na sua própria vida. E nessa semana que eu fiz isso, eu comecei a encontrar muitas soluções para coisas que antes eu não encontrava e que eu fiquei meses tentando encontrar soluções para aquelas coisas. E quando eu fiz isso durante uma semana, em menos de uma semana eu já estava encontrando solução para várias coisas. Outra coisa que aconteceu durante essa semana, que eu fiquei sem consumo de conteúdo, foi que eu comecei a inventar coisas para fazer. E nisso eu criei um segundo canal que eu consegui monetizá-lo em 3 meses, né? Depois eu monetizei em 3 meses, mas eu criei esse segundo canal nessa semana, porque justamente eu estava começando a encontrar o que fazer que não dependesse de ficar consumindo conteúdo. Então eu pegava o celular só para gravar ali e falar o que eu tinha para falar, e pra mim estava sendo muito positivo, era uma coisa que eu tava compartilhando, e foi basicamente isso. Eu criei esse canal e comecei a postar nele direto, né, e consequentemente foi um canal que me deu dinheiro, e me dá dinheiro até hoje, né, eu tenho esse canal até hoje. E outra coisa também que eu acrescentei nessa semana foi fazer pelo menos 15 minutos de atividade física, qualquer uma, caminhada, qualquer atividade assim, durante 15 minutos, para eu treinar a minha disciplina, para eu começar a voltar pro eixo de ter uma constância em alguma coisa. Então, ainda que fosse o mínimo do mínimo, eu tinha que me mexer. Uma outra coisa que eu fiz durante essa semana foi algo que você não é obrigado a fazer, na verdade nada aqui, né? Mas eu tô trazendo aqui minha experiência, que foi algo que eu uso muito, que é o banho de açúcar, que ele é muito bom, o elemento açúcar mesmo é muito bom para você atrair mais doçura para sua vida, obviamente, atrair doçura tanto em campo financeiro quanto em área amorosa também. Então, assim, para várias áreas da sua vida serve e é muito bom. Não tinha uma quantidade certa, eu pegava uma quantidade assim que desse para eu passar em todo o meu corpo. Então eu pegava, e a esfoliação de açúcar você faz com movimentos circulares em todo o seu corpo, né? Fazendo assim. Eu gosto sempre de fazer em sentido horário, mas já funcionou das duas formas, gente. Então, assim, vai muito de você, tá? Eu sempre recomendo sentido horário, porque você quer atrair, você quer que aquilo venha pra você, né? Então, eu fiz durante essa semana também e me senti muito leve, me senti muito bem, eu senti que a minha energia tava ficando muito melhor. E, consequentemente, durante essa semana, algo que eu acabei acrescentando foi a meditação. Eu acabei meditando durante essa semana. Não vou falar que foram todos os dias, mas foi algo que me ajudou a tranquilizar a minha mente, a acalmar os pensamentos, os ânimos, ter mais paciência também, porque a meditação é um momento que você foca ali no agora, então você não fica pensando, eu tenho que fazer tal coisa ou eu deixei de fazer tal coisa. Você está focando naquele momento. Então é algo que eu senti que me ajudou muito para conseguir trazer ali a minha consciência pro agora e desligar um pouco meus pensamentos de coisas que às vezes eu tava ali repassando 1000 vezes na minha cabeça. E, gente, essa dica de você tirar conteúdo, de você parar de consumir tanto, é uma coisa que eu considero essencial para quem quer crescer na vida, qualquer aspecto, tá? Porque a rede social, ela além de te trazer
muito do sentimento de comparação, porque você vê a vida de outras pessoas, você vê outras pessoas às vezes conquistando algo que você quer conquistar, ou você sente que você tá atrasado ou atrasada na vida, ela também te gera muitos gatilhos de dopamina rápida e fora que você perde muito tempo naquilo ali, sabe? Então é uma coisa que você fica ali horas e horas e horas tendo dopamina rápida o tempo todo. E nisso você se impede de pensar em coisas lógicas para sua vida, soluções para sua vida, sabe? Tanto é que é o que eu falei pra vocês, eu consegui solucionar algumas coisas na minha vida em menos de uma semana. Assim, nessa semana eu realmente comecei a sentir uma leveza muito maior na minha vida. Eu peguei pra ter constância nos treinos, então consegui fazer todos os dias 15 minutos e às vezes eu fazia mais. Além disso, eu também coloquei a minha mente para trabalhar, então a minha mente começou a encontrar soluções que eu ficava assim, caraca, como é que eu nunca pensei nisso antes? E às vezes esse pensamento já estava lá no seu subconsciente, só que de tanto consumo que você tem de conteúdo, você acaba não parando para pensar em coisas que já estão na sua mente, muita resposta que você tenta buscar o tempo todo, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço, já está dentro de você, só que você não para. Sua mente não desacelera, não para olhar para o que já existe. Então foi uma combinação que eu considerei importantíssima de parar de consumir tanto conteúdo, colocar a minha mente para pensar, abraçar o tédio, começar a olhar para o tédio como algo que faz parte de um autoconhecimento, sabe? Você também consumindo demais, você se impede de se conhecer porque você não para pensar em quem você é. Então, começa a abraçar seu tédio, sabe? Tipo, começa a olhar pro seu tédio assim, cara, ok, eu estou entediado, então o que que eu vou fazer? Eu vou inventar alguma coisa pra fazer, entende? Então você começa a inventar coisas que não dependam daquela dopamina rápida. Eu vou abrir Instagram e ficar assim a noite toda porque eu tô entediada, sabe? Faça isso, abrace mais o seu tédio, é algo que ajuda muito. Com certeza você vai começar a pensar em soluções que antes você não pensava. Porque essas soluções, no fundo, na maioria das vezes já estão em você, só que você não para e você não para analisá-las. Quando você esvazia sua mente, você consegue observar o que já está na sua cabeça. Muitas vezes, o que você busca no externo, eu preciso resolver isso, preciso fazer aquilo, preciso de tal coisa, no fundo já estava em você. Já estava a resposta na sua mente. Só que se você está sempre olhando para o que precisa, o que tem que fazer, o que tem que resolver, você não olha para a resposta que já está aqui dentro, sabe? Então, é algo que eu recomendo muito. Assim, se eu fosse dar um conselho pra você que quer mudar a sua vida em uma semana, 2 semanas, cara, primeira coisa, para de consumir tanto conteúdo, sério. Você não tem ideia do quanto isso te mantém numa bolha. De verdade, tanto de comparação quanto de dopamina rápida, quanto de você achar que você não tem solução para algumas coisas, que se você tirar um pouco de coisa da sua mente, você vai ver que às vezes tem uma solução. Tenha algum tipo de constância na sua vida, isso é algo que me ajudou muito a entender o que eu precisava fazer para mudar de vida quando eu criei aquele canal, quando eu já tinha um outro canal, além desse. Eu comecei a realmente me empenhar mais naquele canal. Tenha uma constância, eu fiz isso por meio do treino, mas você pode fazer o que você quiser. Eu quero fazer caminhada todo dia. Eu vou pegar para todos os dias fazer comida para mim. Eu só como besteira, eu vou fazer comida para mim todo dia. Tenha uma forma de constância na sua vida para você aprender a modificar a sua vida por meio de pequenas ações. E terceira coisa aqui que eu recomendaria, eu não vou recomendar o banho de açúcar porque nem todo mundo gosta desse tipo de coisa, né? Mas a terceira coisa seria cuidar do seu mental e espiritual. No caso, com meditação, ou com algum tipo de caminhada, ou com leitura, alguma coisa que você goste, que te ajude a focar no agora, sabe? Aquele tipo de tarefa, de função que te ajuda a focar no agora. Caminhada, academia, se você gostar, enfim, desenhar, escrever. Faça alguma coisa que te ajude a trazer sua consciência pro agora e parar de pensar tanto em passado e futuro. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva nesse canal e até o nosso próximo vídeo.